Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha no Super Esportes e em nossas redes sociais. Meu nome é João Vitor Marques, sou repórter setorista do Atlético e este é o 9º episódio do podcast Super Esportes Entrevista. Nesta edição temos um convidado especial, o empresário e atleticano Rubens Menin, da MRV Engenharia. Olá, Rubens, seja muito bem-vindo, obrigado por participar conosco. Bom dia, Túlio. Bom dia, João Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Ao meu lado, para entrevistar Rubens Menin, está meu grande amigo Túlio Kaiser, repórter setorista do Atlético aqui no Super Esportes. Tudo bom, Túlio? Já deu um oi aí para quem está da gente e emenda a sua primeira pergunta. Bom dia, João. Bom dia, Rubens. Bom dia aí todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Ô, Rubens, para começar, na terça-feira completa 1 ano das obras da Arena MRV. Qual que é o cronograma daqui para frente? O que você pode falar para o torcedor? Quando deve ser a inauguração? Ô, Túlio, bom dia. Coincidentemente, eu estive lá visitando as obras da Arena ontem, sabe? E tive a satisfação de ver que os cronogramas estão rigorosamente em dia e que o planejamento da Arena está nos surpreendendo de forma positiva. O cronograma original é que tudo fique pronto em outubro do ano que vem. Existe uma possibilidade não muito certa que antecipe, mas vamos pensar em outubro de 2022 como termo da Arena. E depende de que essa antecipação do prazo? O que pode ser adiantado? O que você pode explicar para a gente, Rubens? Não, na verdade é engenharia, quer dizer, é uma obra muito grande, é a maior canteiro de obras hoje de Belo Horizonte, né? E obra é uma coisa complexa, né? A gente depende um pouco de terceiros, de fornecedores, chuva, né? Existem os imprevistos, né? Mas eu acredito que não vai haver imprevisto. E se tudo correr muito bem, se a engenharia for muito bem, pode até antecipar. Mas é coisa de 1 mês, 2 meses, mas vou dizer, é o cenário ótimo. Vamos pensar no bom e no muito bom, que seria entregar no prazo, que é outubro do ano que vem. E aí, você falou um pouquinho sobre essa inauguração e a torcida do Atlético está muito ansiosa por isso, né? Tá todo mundo pensando já, quando que vai ser? Você acabou de falar o prazo aí para outubro, eventualmente um pouquinho antes, eventualmente um pouquinho depois. Mas uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo foi uma entrevista que o senhor deu há algum tempo. Senhor, não, você, porque mais cedo você me pediu para te tratar de você. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos para a inauguração. Você, nessa entrevista anterior, já tinha falado sobre eventualmente enfrentar um time como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, enfim. Quais que são os planos? Existe ainda esse projeto de enfrentar um grande clube do futebol mundial? E o que mais que tem de novidade aí, de surpresa? O que o torcedor pode esperar para essa inauguração da Arena? A inauguração da Arena, na realidade, é um evento longo, né? A gente pretende fazer aí 1 mês de festividades e vai ter jogo de veteranos, shows, e o grande final seria um super jogo do Atlético com um time de destaque mundial. E não existe nada de concreto, mas nós temos no nosso planejamento trazer um grande time. Não sabemos ainda qual, se será um Barcelona, um Boca Juniors, mas queremos fazer a inauguração com um time aí que de destaque, né? Vai lá, Túlio. Ô Rubens, a Arena MRV vai ser a salvação financeira do Atlético? Qual que é o retorno assim, que vocês calculam para poder arrecadar nesses primeiros anos de Arena e para o futuro? Você acha que com a Arena MRV o Atlético vai conseguir organizar suas finanças? Não, Túlio, ela não é salvação, ela é um passo importante. Nós estamos trabalhando muito para botar o Atlético em dia, como vocês estão sabendo, e a gente vai tentar fazer tudo isso antes da Arena ficar pronta. A Arena é aquele fator que vai colocar o Atlético num patamar mais elevado ainda, porque ela vai ser uma fonte de arrecadação adicional a tudo que o Atlético tem, para colocar o Atlético entre os maiores times do Brasil definitivamente e com chance, a gente quer que seja um dos grandes times do mundo. A gente pretende que a Arena dê ao Atlético anualmente uma renda adicional de mais de 100 milhões de reais no início, depois até um pouco mais do que isso. Então, acho que isso aí vai ser muito importante para o Atlético sonhar
Sonhar grande, né? Sonho grande do Atlético. Rubens, muito se fala sobre a sua atleticaneidade, né? Atleticanidade, enfim, e dos outros empresários que estão participando da gestão do Atlético. Mas, naturalmente, também surgem alguns questionamentos. O que o Rubens, o que o Rafael, o que os outros integrantes do órgão colegiado recebem de volta. E você já falou várias vezes, né, eu sou atleticano, estou fazendo isso por amor. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem prática a respeito da Arena, bem direta. De que forma a MRV ganha com esse patrocínio, com a compra dos naming rights? Qual que é o retorno que vocês calculam para a empresa? A empresa é o seguinte, a MRV é uma empresa que investe em esporte há bastante tempo, né? Ela está investindo no esporte desde 1996. É a empresa no Brasil que investe há mais tempo no esporte. E por quê? A gente entende que o esporte é um belo investimento em marketing. Quisera todas as empresas do Brasil investissem no esporte, o esporte estaria maior. A MRV entende que o investimento no marketing esportivo dá retorno, e eu concordo com ela. No caso da Arena, ela está apostando que o naming rights vai dar retorno para ela. Ela não poderia investir se não achasse que desse retorno. Então, eu acho que como também o marco na camisa, né? E outros investimentos que a empresa faz no marketing. Então, a MRV gostaria que as empresas do Brasil ficassem mais atentas a investir mais no marketing esportivo, que é um bom investimento. Ô Rubens, agora falando um pouquinho de finanças, todo mundo já sabe, claro para todo mundo, que a dívida do Atlético ultrapassa R$1 bilhão, e é uma das maiores dos clubes do futebol brasileiro. Uma boa parte desse débito é com você, com sua família, que esses empréstimos que foram feitos ao clube nos últimos anos. Não te preocupa a possibilidade do Atlético não te devolver esse dinheiro? Ô, Túlio, vamos lá. A gente tem que fazer 3 considerações. A dívida do Atlético é grande, mas o Atlético, diferentemente de outros times de futebol que tem dívida e não tem patrimônio, o Atlético tem patrimônio. Então, a gente cuida do Atlético sob todo o ponto de vista econômico, que tem que ter dívidas e patrimônio para contrabalançar as dívidas. A gente sabe que o Atlético tem, e vão mostrar para todo mundo no Galo Business Day os dois lados, dá uma transparência. Quando a gente fez esse empréstimo para o Atlético, a gente espera que o Atlético possa pagar. Como? Vendendo os jogadores que a gente investiu. Se não der certo, foi um mau investimento. Mas a gente tem muito otimismo que todo esse investimento vai dar certo para todo mundo, o Atlético vai ganhar dinheiro e nós vamos ter nosso dinheiro de volta. Mas o mais importante, né, que as pessoas têm que entender, é que as grandes viradas acontecem através das pessoas. Eu gosto muito de dar o exemplo do Barcelona, que era um time sempre destruído, enquanto alguns torcedores apaixonados fizeram que não sou eu, somos todos que estão fazendo pelo Atlético. Os dirigentes do Atlético, o conselho do Atlético, nós somos apaixonados pelo Atlético, mas a gente é apaixonado com o pé no chão. A gente acha que é possível virar. Se deixar correr solto, não vai virar, mas com bons conselhos, com boas medidas, com austeridade, a gente vira o jogo. Foi o que o Barcelona fez, o que a gente quer que o Atlético faça. Então, nós somos, assim, otimistas. O mundo vive otimismo, né? Aqui no Brasil, se não tivesse havido o Barão de Mauá no século XIX, não teria estado de ferro. E assim por diante, né? Cada pessoa contribui naquilo que pode e a sociedade é feita assim, né? Então, a gente acredita naquilo que a gente pensa que é o sonho grande do Atlético. Rubens, e quanto que o Atlético deve a você e a sua família? Qual que é o percentual da dívida total do Atlético com você e com a sua família? Só para a gente entender. João Vitor, o Atlético deve um volumezinho bom para mim, não só para mim, deve para o Ricardo, para outras pessoas. Eu até prefiro não antecipar, porque isso vai ser tudo esclarecido no evento que está marcado, que vocês devem ter recebido o convite, que é o Galo Business Day. E ali vai estar tudo escrito, como que é feito, o que é feito e como vai ser pago. Então, eu peço para você ter um pouquinho de paciência, mas é um bom volume, é um volume significativo. Certo. A gente sabe também que essa dívida com o senhor, né, com você e com a sua família e com os outros empresários que estão ali no dia a dia do Atlético é uma dívida com juros baixíssimos, muito inferiores ao praticado no mercado, mas em algum momento o clube vai ter que pagar, e é um empréstimo de risco, digamos assim, porque para pagar esse empréstimo,
o clube vai ter que ter sucesso esportivamente para vender seus jogadores, conseguir esse dinheiro, pegar uma parte e repassar uma parte para vocês, os credores. Qual o nível do risco para vocês, assim? E se esse time não vingar? Como que faz? Quais que são as saídas que essa diretoria está pensando? Se eventualmente não der certo nesse ano e só for dar certo daqui 2 anos, por exemplo, como que vocês avaliam isso? Bom, primeiro eu vou te corrigir. Os juros não são baixos, não. Os juros são zero. Nós não estamos cobrando juros. Isso é uma coisa que qualquer time de futebol gostaria de um investimento desse. Segundo, é importante que o Atlético não corra risco. Quem corre somos nós, investidores, de forma consciente. Se os jogadores não forem vendidos, se os jogadores não vingarem, simplesmente nós não vamos receber esse dinheiro. Simples assim. Então, o Atlético é uma boa aposta. Ele vai estar apostando um investimento em jogadores que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar, mas nós não iremos cobrar. Se vingarem, ele vai ter lucro, vai nos pagar tranquilamente. Então, eu acho que é uma posição confortável para o Atlético. É uma posição de risco para os investidores, mas os investidores sabem o que estão fazendo e topam correr esse risco. Então, é isso aí. É simples o raciocínio, não é difícil de entender. Obrigado. Vai lá, Túlio, sua pergunta. Ô, Rubens, no caso de atletas mais experientes, por exemplo, vocês pagaram uma quantia alta na contratação do Nath Fernandes, o Hulk veio, apesar de não ter sido investimento diretamente a um outro clube, teve luvas, teve toda essa questão contratual de um salário mais alto. Jogadores mais velhos que não têm esse retorno de venda, como que seria para vocês serem ressarcidos desses valores? Não, nós não seremos. Um time de futebol, o Hulk não teve luvas, só salário. A comissão técnica achou que era um bom salário ser pago, que ele acrescenta. Em relação ao Nash e outros mais, muitos jogadores, gente, tem que vir para não serem vendidos, para ficar aqui o quanto mais melhor. Não são jogadores para você ter lucro. O jogador para você ter lucro é um jogador novo, que arrebente a boca do balão, que exploda, né? Esse é o jogador para ter lucro. Então, o atleta tem vários perfis de jogadores. Aqueles jogadores que compõem o plantel, jogadores que somam o plantel, mas não são para ser vendidos, os jogadores que estão sendo preparados para ser vendidos. No planejamento do Atlético, o Atlético tem que fazer 100 milhões de venda. Então, não é todo o plantel. A gente tem que vender aquele jogador que vai ser reciclado. E os jogadores, eu gostaria muito que o Nash ficasse aí os 4 anos aí de contrato e que pudesse ajudar muito nos próximos 4 anos. Essa é a ideia. A gente vai falar bastante ainda sobre o time, sobre as contratações, sobre possíveis vendas com o Rubens mais para frente na nossa entrevista, mas eu queria, Rubens, por favor, continuar nesse nosso tema das finanças do Atlético e como vocês têm ajudado e participado nesse dia a dia. Você é um empresário que conseguiu uma carreira de sucesso, assim como os demais participantes do órgão colegiado do Atlético. Então, todo mundo sabe que vocês administram muito bem, administram uma empresa muito bem, e essa é a ideia, essa é a proposta para o Atlético desde algum tempo, né? Já desde a última gestão, com algumas diferenças em relação a essa, mas já vem nesse processo de tentar pagar algumas dívidas, de tentar renegociar outras, de colocar o Atlético num patamar acima do que ele está hoje, ainda acima. Mas uma das possíveis fontes de renda para esse Atlético aí, para eventualmente pagar parte da dívida a curto prazo, enfim, para tentar diminuir o problema, é justamente o Diamond Mall, um shopping aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, que tem um grande percentual ligado ao clube. E muito se fala nessa venda desse percentual. Qual que é o posicionamento do senhor? Qual que é a ideia dessa gestão? É de vender o Diamond ou não? É de propor isso para o conselho ou não? É momento disso ou não é o momento disso? Agora não. Agora acho que não. Eu acho que a gente tem outros planos que vamos também apresentar no Galo Business Day sobre aproveitar melhor o patrimônio do Atlético. Também não vou antecipar, não, mas existem outros movimentos que devem ser feitos prioritariamente. O Diamond Mall é outra coisa, outra conversa que tem que ser feita a nível de conselho, e não agora. Eu acho que não está na hora. Os shoppings agora estão vazios, estão desvalorizados, infelizmente. Então, não diria que passa pela nossa cabeça agora qualquer movimento com o Diamond, não. Mas passa por uma reestruturação patrimonial do Atlético, que tem alguns imóveis que podem render mais dinheiro para o clube. Mas o Diamond Mall, não. Conta um pouquinho pra gente aí, Rubens. Eu sei que você não tá querendo antecipar muito do Galo Business Day aí, que vai ser na sexta-feira,
Mas conta pra gente alguma coisa, dá uma pincelada aí de mais ou menos, ainda que seja... Eu acho que o Atlético... Como o Atlético vai resolver? Não, tem outros patrimônios imobiliários. O Atlético é um time... Eu não vou falar que é um time rico, não, mas é um time que tem um dado muito mal. Tem lá a Cidade do Galo, que é um terreno enorme, que vale muito dinheiro, uma estrutura muito grande. Tem os 2 clubes, que é da Bahia e Vila Olímpica. Tem o terreno de luz da sede, que vale. Então, acho que a gente tem que aproveitar esses patrimônios e terá a arena, que vai valer muito dinheiro. Então, o Atlético talvez seja um dos mais ricos do Brasil, em termos de patrimônio. Então, a gente tem que aproveitar e potencializar esse patrimônio. Usar todo o potencial imobiliário desses terrenos e aumentar a receita. Eu acho que isso que o Atlético vai fazer, que essa diretoria quer fazer. Rubens, a gente sabe que vocês vão falar tudo no evento, no Galo Business Day, mas nós devemos perguntar também, né? Em quanto tempo o senhor acha que o Atlético vai conseguir equacionar toda essa dívida? Olha, se for te responder quando vai pagar toda ela, vai demorar. Pessoal, o Profut vai demorar muitos anos para ser pago. Mas já está equacionado. Para mim, o Profut está equacionado. Foi um programa de incentivo aos clubes, que o Atlético foi lá, se habilitou ao Profut, vai pagar em muito tempo o Profut. Mas uma grande parte do Atlético é equacionada. O que a gente quer fazer com todas as dívidas do Atlético é que a gente equacione todas elas, renegocie e não vamos pagar isso em um ano, vamos pagar em alguns anos. Mas equacione e o que sobra depois de equacionado seja suficiente para o atleta ter um time de futebol competitivo. Dívida você paga ao longo dos anos, né? Não tem nenhum time de futebol do Brasil que não deva um tostão. O Atlético vai continuar devendo, mas só que vai dever de forma organizada, consciente, dentro de um plano de negócio. Rubens, queria ainda continuar nesse tema, mas já passando um pouquinho mais para a questão administrativa geral, não apenas a financeira. Nesse mandato, né, do Sérgio Coelho, que assumiu no dia 4 de janeiro, há pouco tempo fez 100 dias de mandato, o Atlético instituiu o órgão colegiado, que é composto pelos 4 empresários que todo mundo conhece, o Renato Salvador, Rafael Menin, você, Rubens Menin, né, e o Ricardo Guimarães, além do presidente Sérgio Coelho e do vice José Murilo Procópio. Queria que você explicasse para a gente qual que é o seu papel específico nesse órgão. Como que você trabalha ali, de que forma você contribui e os outros também, por favor. Na realidade, esse colegiado, o Sérgio Coelho e o José Murilo são os presidentes executivos, são eles que fazem gestão do Atlético, né? Eu estou, como atleticano e como conselheiro, muito satisfeito com o que eles têm feito até agora, apesar de ter pouco tempo. Eles têm 3 meses que eles estão lá no comando do Atlético, mas a gente tem visto que eles têm trabalhado muito, sabe? Mas como a gente, hoje o mundo está muito dinâmico, cada um de nós, desses 4, conhece um detalhe, o presidente conhece o outro, Zé Murilo, então a gente senta e discute o Atlético, e saem boas ideias desse colegiado. Excelentes ideias saíram desse colegiado e muitas delas que serão apresentadas no Galo Business Day saíram desse colegiado. Um dá uma ideia, a gente soma o esforço, né? E se vocês querem saber de futebol, eu não participo de futebol. Dos 6, eu sou o que menos conheço futebol, então eu que menos participo. Agora, todos eles, né? Aí eu acho que o Rafael, o Renato, o Ricardo, que conhecem futebol, eles ajudam a tomar as decisões aí do possíveis contratações, de orçamentos que tira daqui, põe para lá, eles são bem ativos nisso aí. De todos nós, eu fico mais na parte financeira e econômica, ajudo o Rafael na parte da arena, da construção da arena, então a gente mais ou menos divide, cada um faz uma parte aí do negócio desse colegiado. Como que faz para te convencer a contratar um jogador? O que o diretor de futebol do Atlético tem que falar? Como que ele apresenta para você? Olha, a gente tem esse cara aqui já agradou o treinador, já agradou nossos analistas, agora a gente precisa do seu investimento. Como que tem que ser a de convencimento? Não, na realidade, quem toma a decisão do investimento não sou eu, né? É o presidente do Atlético, o diretor de futebol, né? Quando precisa de algum recurso, aí leva para o comitê de investimento, da qual eu faço parte, e a gente analisa e toma a decisão se vale a pena ou não. Mas essa decisão é posterior, é só depois do convencimento técnico feito pelo presidente do Atlético e aí, no caso, quem olha mais isso é o Renato e o Rafael, eles levam, se eles acham que está de acordo com o investimento, eles levam para o comitê e o comitê
apoia ou não o investimento. Mas, ô Rubens, você sugeriu algum nome assim? Chegou na reunião e falou, quero contratar esse, vamos contratar esse? Eu não. Como futebol, eu pelo menos participo. Quem participa mais ativamente disso é o Renato Salvador, o Rafael, um pouco o Ricardo, né, e o presidente C7 Câmara, juntamente com o diretor, agora, né, o Rodrigo Caetano, que tem aparentemente feito um trabalho muito bom, né, que o Rodrigo tem feito. O Rodrigo, até ele não gosta de falar de nomes, ele não gosta de falar de posições, tudo, ele fala que o Atlético está só analisando o mercado, mas o que chegou até você? O Atlético ainda está em busca de um zagueiro, está em busca de um centroavante, ou o elenco você acha que está fechado para o Campeonato Brasileiro para o restante da temporada? Aqui o elenco nunca está fechado, gente. O elenco, eu acho que a obrigação do presidente e do diretor de futebol é sempre melhorar o elenco. Ele não está fechado nem para compra nem para venda. Pode chegar uma oportunidade de venda do jogador e pode chegar de compra. Eu, por exemplo, como torcedor, acho que o Atlético ainda tem um time forte, mas tem algumas posições carentes. Vocês falam de defesa, pode ser, acho que sim, né? Agora, tem que aparecer um negócio interessante. Eu acho que o elenco você não pode falar o elenco está fechado, o elenco tem que estar sempre aberto. Oportunidades para boas compras e boas vendas. Você falou de defesa, e onde mais que está faltando nesse elenco, no seu entendimento como torcedor? Eu, como torcedor, né? Torcedorzão, né? Eu acho que talvez um back precisa de um back, né? Mas quem vai saber isso melhor é o Sérgio e o Rodrigo Caetano, né? E eu acho que talvez, né, alguma coisa em termos de ajudar em ataque, porque nós vamos disputar 3 campeonatos, né? Talvez mais um 9, não sei, uma coisa assim. Camisa 9 brigador, né? Porque a gente vai disputar aí jogos difíceis, né? Já vamos ter o quarta-feira agora. Parece que é fácil, mas é difícil, né? A gente vai falar um pouquinho. Desculpa, pode continuar. O técnico tem que ter opções. Eu acho que o Cuca sabe o que ele mexe, já um técnico que conhece o Atlético, né? E mais também ter oportunidade de lançar a base, né? Sempre que for possível, trabalhar a base, isso é importante. Né? Você falou, Rubens, rapidinho, Túlio, já eu passo a palavra, você faz só para aproveitar esse gancho. Você falou que não participa diretamente de sugestão de jogador, de tem que contratar esse ou aquele, mas participa dessa gestão financeira. No seu planejamento, quanto ainda deve ser investido no elenco do Atlético nesta temporada em termos de aquisição de jogadores? Qual que é o seu plano, o plano do Rafael, de colocar mais que tanto de dinheiro no Atlético nesta temporada? João Vitor, o Atlético tem um orçamento anual que é aprovado pelo Conselho, né? E o orçamento tem ali quanto que tem que investir e quanto que tem que vender. O Atlético está previsto vender esse ano 100 milhões, alguma coisa esse ano, e ainda não vendeu, né? Então temos que fazer algumas vendas para poder investir mais, né? Então vai depender. Mas se a gente fizer uma venda que supere 100 milhões, você faz mais investimentos. Se superar, você faz menos. Você tem que saber ter uma disciplina financeira para isso, né? De repente chega uma proposta aí, alguém de 10 milhões de euros. Puxa, vamos vender, né? Se o técnico achar que deve ser vendido, que se tem um reserva à altura aí. Então, isso tem que ser pensado no dia a dia, a gente não pode prever, não. E outra coisa também, né? Quando você compra um jogador, às vezes você compra pagar um sinal esse ano e o restante do ano que vem, então você tem que ver como é que você faz ninguém compra ninguém hoje para pagar tudo de uma vez. Se chega uma boa oportunidade para você comprar, dá aí um tanto agora, depois um tanto em 2022, talvez até 2023, a gente fica com mais apetite para comprar. Rubens, ainda falando um pouquinho sobre vendas, você pode falar, por exemplo, com o Atlético, vamos vender ou a decisão é sempre da diretoria de futebol, do Rodrigo Caetano, com o técnico, de falar, não está na hora de vender esse jogador é importante. Como é que funciona essa relação? Se vocês podem dar alguns pitacos de falar, vamos vender porque a gente está precisando repor um pouco dos gastos e tal. Não, gente, a decisão, eu acho que é primeiro do técnico, né? O técnico e o Rodrigo Caetano tem que conversar, porque eles conhecem. A gente não pode desfocar um time que está disputando 3 posições. Aparece aí para vender uma determinada posição, mas não tem aí aquele jogador importante. Eu acho que o técnico e
e o diretor de futebol que tem que tomar essa decisão. Mas, evidentemente, que a decisão final é do presidente, é do Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho que tem que falar que se pode, se não pode, se ele está confortável com isso. Então, se o dia que a gente der palpite nisso, vai atrapalhar. Nós não podemos dar, não. Quem são os jogadores desse elenco atual, na sua opinião, Rubens, que tem mais potencial de venda? O Atlético tem muito jogador com potencial de venda. Graças a Deus, né, gente? O Atlético hoje tem um plantel que no passado um jogador do Atlético não pegava preço. Mas hoje o Atlético tem, com toda certeza, mais de 10 jogadores aí que vão sendo olhados, estudados por times do exterior, mesmo do Brasil, com potencial de preço. Mas agora, por exemplo, hoje não tem janela de transferência. Na janela, possivelmente, pode ser que aconteça uma oferta para esses jogadores que têm potencial. Ô Rubens, no último final de semana, no último domingo, o Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro no Clássico. Existia uma expectativa muito grande da vitória, por ser um investimento muito superior. O que essa derrota para o Cruzeiro atrapalha no planejamento, no ambiente do Atlético, na confiança de vocês do colegiado no trabalho que vem sendo feito? Não pode atrapalhar nada, né? Futebol é bom porque é assim mesmo, né? Eu acho o time do Atlético superior ao do Cruzeiro, até bem superior hoje. Mas o Cruzeiro entrou e ganhou. Clássico é clássico, futebol. Não vai ser primeiro, nem a segunda. O primeiro jogo que eu fui ver no Mineirão depois da inauguração foi Atlético e Formiga. O Formiga ganhou do Atlético 2-1. No futebol acontece isso, né? O Campeonato Mineiro, estou falando da década de 60. Então, isso aí, gente, vai acontecer sempre. Sempre o Real Madrid vai perder num time menor, o Bayern Munique vai perder num time menor. Espero que não seja muitas vezes, mas acontece. Não estou falando que o Cruzeiro é um time menor, não, longe disso. Mas eu acho que hoje o Atlético teria mais chance de ganhar e o Cruzeiro ganhou. Entrou com muita raça, muita determinação. Isso é bom, isso é do futebol. Se você já tiver certeza do resultado, o futebol não teria graça. Como que vocês, do órgão colegiado, Rubens, trataram essa derrota internamente? Foi um misto de chateação com cobrança? Como que foi o cenário das reuniões de vocês depois? Aqui, zero de cobrança, faz parte do futebol, e nessas horas difíceis a gente tem que apoiar e não cobrar. Apoio total. Então, acho que nessa resposta sua até dá para emendar uma outra situação que foi muito falada, principalmente nas redes sociais, né? De cobrança em relação ao trabalho do Cuca, que começou há pouco tempo. Você entende que esse jogo específico, esse clássico perdido, coloca uma pressão além da conta ou na medida certa em cima do treinador, e ainda mais considerando que o Renato Gaúcho, né, saiu do Grêmio agora, nessa semana, e era um cara que foi cogitado pelo Atlético, o Atlético quis contratá-lo depois da saída do São Paulo. Qual o tamanho da pressão em cima do Cuca nesse momento? Eu vou te falar como torcedor. Eu nunca quis o Renato Gaúcho, sempre quis o Cuca. A partir do momento da saída do São Paulo, o Cuca, para mim, é o que tinha de melhor. E continuo achando isso. Agora, você julgar um treinador que pode de 2, 3 semanas de trabalho é brincadeira. O problema do futebol brasileiro é que a torcida cobra e a diretoria cede e demite o treinador. O treinador tem que ficar 2, 3, 4, 5 anos no clube, gente. Senão não faz. O problema da base, que tem que interagir com a divisão principal, conhecer a base, conhecer o clube, os jogadores que estão bem, que não estão. Então, é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter um Cuca competente, com certeza. Ele já provou isso, ele tem um currículo excepcional, inclusive no Atlético, né? Vamos ter paciência, gente. Vamos apoiar o Cuca, porque ele é bom. A gente sabe, todo mundo sabe que é bom. Então, um outro torcedor fica mais exaltado, perde o jogo, quer demitir. Sempre vai ter. Mas a torcida tem que ter um pouco de calma nessa hora, né? Ô Rubens, você falou já um pouco mais cedo que na quarta-feira começa a Libertadores para o Atlético. Qual que é a sua expectativa para esse torneio? É o título que vocês mais querem? Ou vocês querem mais o Brasileiro, a Copa do Brasil? Qual que é o título que o órgão colegiado mais quer que o Atlético conquiste esse ano? Olha, Túlio, na realidade é o seguinte, o Atlético vai disputar 3 títulos importantes. A Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Qualquer um que a gente ganhar, nós vamos ficar muito satisfeitos. Evidentemente que a Libertadores é o mais importante dos 3, porque te bota no Campeonato Mundial, etc. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas é um título que a gente não ganha há muito tempo, né? Então, eu, pessoalmente, eu fico entre Libertadores e Brasileiro, e boto a Copa do Brasil em terceiro lugar.
Agora, também, a gente não pode ter salto alto. Qualquer um que a gente ganhe vai ser, para mim, vai ser uma vitória. Porque nós vamos disputar com clubes fortes, vamos disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Internacional, com o Grêmio, né? É só clube forte, outros mais aí. Então, se ganhar um, eu acho que o nosso projeto é vencedor. Mas eu gostaria muito ou da Libertadores ou do Brasileiro. Escolhe um, Rubens. Libertadores ou Brasileiro? Olha, no coração, o Brasileiro. Na razão, a Libertadores, porque ela é um título que vale mais que o Brasileiro, de fato, né? Ô, Rubens, e como é que você avaliou... Só um minutinho, João. Como é que você avaliou esse grupo que o Atlético caiu na Libertadores, o grupo H com o Cerro Porteño, com o América de Cali e com o La Guaira? Como é que você avaliou esse grupo? Você acha que tem condições do Atlético passar bem, passar em primeiro, ganhar confiança lá pra frente? Sem salto alto, não tem grupo fácil na Libertadores, gente. Vamos, Libertadores é uma guerra, você vai lá para não sei aonde, depois volta, depois vai para cá, vai para Venezuela, volta para a Argentina. Não vamos botar salto alto, não, vamos ganhar, temos que ganhar. Igual quando a gente ganhou Libertadores, cada jogo é uma batalha. Não sei se você lembra, o primeiro jogo da outra Libertadores foi com o Tijuana lá no México. O Atlético fez um gol aos 46 minutos do segundo tempo. Estava em guerra, não deu um jogo perdido. Vamos ganhar, vamos tentar ganhar. Ganhamos um, depois vamos tentar ganhar o segundo. Bom, não tem nada fácil, não, principalmente Libertadores. Cada joguinho desse aí é um encrenca. A gente já está partindo aqui para os minutos finais da nossa conversa excelente com o Rubens. Deu para falar de bastante coisa, mas ainda temos um tempinho para algumas perguntas. Então, vamos tentar matar a curiosidade do torcedor com algumas questões que surgiram e que sempre nos perguntam e pedem para a gente perguntar diretamente para o Rubens. Rubens, uma situação curiosa que surgiu em março, no fim do mês passado, foi quando o Samuel Rosa, cantor do Skank, cruzeirense, foi às redes sociais sugerir que você e a MRV patrocinassem também o maior rival do Atlético. E aí eu queria te perguntar, existe alguma possibilidade disso acontecer ou está totalmente descartado o patrocínio ao Cruzeiro? Não está descartado. A gente, em Minas Gerais, o que a MRV pensa? A MRV patrocinou no Rio Flamengo, um time no Rio basta. Na Bahia, já pode chamar o Sport e o Bahia. Cada hora um. Eu acho que não tem sentido para a empresa ter dois patrocínios aqui. Uma visibilidade básica. Agora, evidentemente que a gente opta pelo Atlético, entre o Cruzeiro, porque a gente é atleticano. Mas com todo respeito, eu acho que a gente deve respeitar o patrocinador. Todo patrocinador para o esporte é bem-vindo. Porque o esporte precisa de patrocínio para ficar grande. Então vamos aplaudir os patrocinadores. O pessoal brinca com o Samuel do Skank. O atleticano compra disco dele. Mesmo que o atleticano não deixar de comprar porque ele é cruzeirense, não. Também faz, Samuel, você não compra galo na veia e a gente compra disco de você. Isso é brincadeira, mas eu acho que isso aí a gente tem que ter. Os patrocinadores do esporte têm que ser aplaudidos. Ô Rubens, ainda falando um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro vive uma situação complicada tanto financeiramente como dentro de campo, né? Vai disputar a Série B pelo segundo ano seguido. Eu queria que você fizesse uma avaliação como empresário e também como torcedor. Como que você vê o momento do Cruzeiro? Como empresário e como torcedor. Bom, primeiro é o seguinte, né? O Cruzeiro é rival do Atlético, né? Mas ainda bem que tem o Cruzeiro, porque a rivalidade é boa, né? Quanto a gente já ganhou de dinheiro com bilheteria, né? Isso é importante. Então, eu acho que essa rivalidade ela é muito positiva, né? Apesar de ser uma rivalidade. Agora, o Cruzeiro, infelizmente, está numa situação difícil. E como o Atlético também estava, até um pouco menos. O Cruzeiro precisa fazer o dever de casa, né? E eu acho que está fazendo. Aliás, não é só o Cruzeiro, eu acho que tem muitos clubes do Brasil que precisam ser feitos, inclusive o Atlético. Mas acho que um faz, obriga o outro a fazer, e assim vai, né? E o futebol vai voltar. Os clubes que estão devendo precisam fazer o dever de casa, precisam ajustar. Rubens, uma coisa que a gente observa muito claramente, tanto nas redes sociais quanto no dia a dia do Atlético, principalmente na época em que ainda podia ter torcida no estádio, né, antes da pandemia terrível de Covid-19, é o apoio da torcida.
em relação a você, em relação ao Rafael e em relação aos outros patrocinadores. Tem muita gente que nas redes sociais brinca. O tio Rubão, o tio Menin, o pai, o Rubão, enfim. Como que você recebe esse apoio de parte da torcida, né? Eu diria que pelas redes sociais a gente vê que é um negócio que realmente chama a atenção. João Vitor, é lógico que a gente fica satisfeito. A torcida do Atlético é uma torcida diferente. A torcida do Atlético é diferente, você sabe. Quem cobre o futebol sabe o que é. Isso é bacana, mas só aumenta a responsabilidade, né? Porque a hora que eles fazem isso, a gente tem que ter mais compromisso, né? E a gente tem, né? Eu tô doido para que a gente entregue para essa torcida alguma coisa, entregar arena, entregar um clube organizado, entregar um título, né? Dá uma ansiedade grande, espero que a gente tenha essa competência para poder devolver todo esse carinho. Rubens, um assunto que ficou um pouco esquecido assim, nos últimos meses, mas que aconteceu no passado, na época vocês apoiavam o Sete Câmara e ele falava abertamente que iria concorrer à reeleição. O que aconteceu no período ali do segundo semestre que houve essa mudança total nas diretrizes aí, até mesmo do órgão colegiado, para apoiar o Sérgio Coelho a ser o presidente do Atlético, o Sete Câmara desistir da eleição? Um pouquinho desses bastidores, o que aconteceu? Primeiro é o seguinte, dois pontos importantes. O Sérgio Câmara nunca falou que ia ser candidato à reeleição, ele nunca deu essa declaração. Ele seria se não tivesse outro, ele estava cansado, ele estava esgotado, ele tem problemas pessoais de negócio que estavam muito ruins, ele não podia se dedicar ao Atlético como ele gostaria. O Sérgio Coelho tem mais, vamos supor, disponibilidade que o Sérgio Câmara. Então foi uma transição muito, muito amiga, muito amena. E o mais importante hoje é que o atleta pacificado, não existe grupos no Atlético. Existe um grupo só, que é o grupo do Atlético. Todo mundo, todo o conselho, toda a torcida, todo mundo querendo o bem do Atlético. A pior coisa que poderia existir no Atlético são dois grupos. Você vê que não tivemos pela primeira vez no Atlético, não teve oposição na eleição. O Sérgio foi candidato único. Primeira vez que eu me recordo. Então, mostra que o atleta está pacificado. Tudo que a gente quer é que o Atlético continue pacificado. E assim a gente vai poder trabalhar melhor e acaba sendo bom para o desempenho do time, né? Rubens, aproveitando esse tema da política, já chegando perto do fim da nossa conversa, eu queria te perguntar sobre um cara que foi e é muito importante para a política e para a história do Atlético, que é o Alexandre Calil. O Alexandre Calil teve alguns atritos com o Sérgio Sete Câmara, também durante a gestão passada no clube, né, a gestão do Sérgio. Eu queria saber de você como que é a sua relação com o Calil hoje e se ela existe. Qual que é a sua percepção sobre o ex-presidente do Atlético? Não, vamos lá, existe de muito respeitosa. Eu conheço o Alexandre há bastante tempo, né, muito antes de ser político, desde o Atlético, né? Então, eu conheço ele antes de ser presidente do Atlético. Então, já fizemos negócio com ele quando era presidente, era patrocinador do Atlético. Então, existe uma relação respeitosa. E continua assim, né? E ainda bem que ele não mistura a política com o Atlético. Não pode ser misturado. A política ele faz do jeito dele lá, prefeito de Belo Horizonte, separa uma coisa, não leva a política para dentro do Atlético, né? Eu acho que ele não faria isso. Ele está certo em não fazer isso, né? Ele pode ter tido algum problema com o Sérgio Câmara, mas ele apoia o Sérgio Coelho, ele é parte, né, integrante, conselheiro do Atlético, uma pessoa muito respeitada no Atlético por tudo que ele fez. Então, ele faz parte desse grupo de consenso aí que o atleta pacificado. A pacificação passa por ele também. Vocês do grupo, então, só para a gente entender, levaram o nome do Sérgio Coelho ao Calil para conversar com ele aí, o que você acha dele, o Coelho vai mesmo ser esse nome de consenso? Houve esse movimento do órgão colegiado nesse sentido? O Sérgio Coelho não foi um candidato desse colegiado. Nós tínhamos um grupo de 30 pessoas que discutia a política no Atlético. Atleticanos que, vamos chamar assim, que participam ativamente de conselheiros e que queriam o bem do Atlético. E entre eles,
o Alexandre Calil. O Calil é um deles. O Sérgio não foi do colegiado, foi do consenso desse grupo enorme que apoiou o Sérgio. Então, todos nós apoiamos o Sérgio. Não foi o colegiado que lançou o Sérgio. O Sérgio foi lançado por esse grupo de atleticanos e conselheiros. Túlio, quer fazer mais alguma? Só para entender um pouco mais, Rubens, a questão financeira. Pode. A questão financeira do Atlético, que é um tema que o torcedor mesmo fica muito preocupado. Tudo será passado a limpo nesse Galo Business Day, todas as dívidas com empresários, dívidas com os clubes, dívidas na FIFA, tudo será, quanto pagou por cada jogador, tudo será explicado assim minuciosamente ou não? Transparência total, o que a gente quer. O Atlético vai ser transparente, tenta mais transparência, mais cobrança, vai ser fundamental. Transparência é o nome do jogo. Certo, Rubens, Túlio e todo mundo que acompanhou a gente por vídeo ou pelo áudio no podcast, no Super Esportes Entrevista, nessa nossa 9ª edição. Queria agradecer mais uma vez o Rubens. Muito obrigado por nos atender aqui. Já era uma entrevista que a gente queria fazer há algum tempo, mas às vezes não dava certo para a gente, às vezes não dava certo para você. Enfim, mas deu tudo certo. Tomara que a gente possa conversar outras vezes sobre Atlético e sobre futebol. É sempre muito bom. Rubens, queria já te agradecer, né, mais uma vez, e pedir uma última mensagem sua para a torcida do Atlético. O que a torcida do Atlético pode esperar dessa temporada 2021? João Vitor, muito obrigado. Túlio, muito obrigado. Vamos ver se a gente, esse ano, apoia o Atlético. Por enquanto, a gente só pode apoiar e não pode estar no campo. A pandemia é uma coisa muito séria. Vamos ver se a gente consegue vencer a pandemia. E quem sabe a gente ainda não vê um jogo, o Atlético decidindo um título aí no campo de futebol, todo mundo junto, fazer aquele caldeirão. Esse seria o nosso grande sonho, né? Essa torcida é fantástica, ela sempre apoia. E agora está apoiando muito através do Galo na Veia. Vê se a torcida apoia o Galo na Veia, que é importante, porque a gente não está tendo bilheteria, precisa do Galo na Veia. A torcida apoia muito o Atlético, é importante. Tá certo, Rubens. Túlio, muito obrigado por participar dessa conversa com a gente. Mandar um adeus aí para o pessoal que acompanhou até o fim. Valeu aí, Rubens, valeu, João, valeu a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Foi muito bacana o papo aqui hoje e fiquem ligados aí que tem muitas entrevistas legais aí pela frente. Falou, gente. Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.